Começou, gente, mais um programa do Barroy. Olha minha voz como que tá. Tô completamente zoado. Mas tô aqui hoje e hoje tá tipo cinema. A gente tem uma câmera só e eu não tô nem aí. Max, seja muito bem-vindo. Obrigado, Wellington. A gente vai pegando a mão da pessoa e depois eu passo o álcool, né? Depois. Quero fazer feito isso antes, já. Pra ver, tá tomando todas as precauções mesmo. Prazer novamente ter sido convidado, né? Espero que agora pois é verdade que toda vez a gente gravou e teve problemas, mas agora não vai ter não vai ter nenhum problema técnico. Nota! Maxwell, seja muito bem-vindo. Olha, pra quem não sabe, vai saber tudo agora aqui, claro, né? Eu tô trazendo um famosão mesmo aqui hoje, né? A pessoa vai conhecer. O Max, ele foi meu chefe na Tozini Freire. A Tozini Freire é advogado. Calma aí, nós vamos chegar lá. Mas antes de tudo, você sempre foi um cara que, olha, eu tenho que já começar... Eu tive que começar a vida muito cedo, né? Você fez o Unibis, hoje como todo mundo tem. Então acho que tá mais forte hoje essa coisa do jovem aprendiz. Antes era uma novidade, né? Sim. Eu também fiz essa coisa do menor aprendiz, mas no seu tempo você acha que a geração de agora e adiante tem uma diferença? É uma pergunta idiota com uma resposta inteligente. Mas você sente essa diferença? Olha, quando eu fui um jovem aprendiz era assim, e hoje com a tecnologia, com a internet, parece que ficou um pouco mais fácil. As gerações são realmente bem diferentes, né? Isso, fala mais próximo do microfone, assim. Isso. As gerações são realmente bem diferentes agora, né? Para quem não conhece, a Unibis é uma instituição israelita, né? Tipo, que proporciona cursos profissionalizantes para os jovens. A partir de que idade? A partir de 17 anos, para ingressarem no mercado de trabalho. Então, é um curso que eu tive a oportunidade de fazer e que realmente me ajudou muito profissionalmente. Então, hoje eu devo a minha carreira profissional tudo ao que a Unibis me proporcionou de conhecimento, a ingressar no mercado de trabalho, a conseguir outras oportunidades em empresas. E respondendo a sua pergunta, realmente, tipo, da minha geração, que já passou quase 14, 15 anos, que já é um tempinho... A gente vê que, realmente, a realidade era outra. A gente sabe que a informação, a tecnologia, ela avança, então os jovens acabam tendo as informações um pouco mais rápidas. Isso, de repente, de uma certa forma, é um pouco prejudicial, porque deixam eles com uma acessibilidade um pouco rápida, então eles não procuram, por exemplo, talvez poucos conheçam uma biblioteca, fazer um trabalho. Sim. Então é uma coisa assim que tinha lá, pegava o livro e copiava, né? Na internet o tema que você quer. E a gente tinha muito essa questão de análise de clima, de realmente fazer um debate para realmente saber os pontos fracos, os pontos fortes de cada aluno ali. Então, assim, a gente vê que, consequentemente, com a tecnologia, as pessoas acabam ficando um pouco mais cômodas, digamos assim, né? Então, isso acaba gerando um certo distanciamento da geração que eu passei, né? Que isso, tá falando muito bem. Tá uma seriedade que eu não tô entendendo. Tá uma seriedade. Assim, aqui tem histórias que a gente não pode falar. Daqui a pouco vai começar a palhaçada. Eu queria contar um monte de história legal, mas não pode. Vai ficar para uma próxima aí, quem sabe. Quando tiver os outros palhaços que trabalhavam junto com a gente faz um especial só com essas histórias. Vai fazer depois um barro para adultos. E aí a gente conta... Nossa, vamos achar que a Emanuele vai estar aqui, né? Já começou. Ô, Max, e aí, você foi fazendo, porque tem muita aquela coisa, né? Olha, aquele menino da comunidade, mas ele vai ser bandido, ele vai ser... Como muita gente já julga, né? Sim. Porque a pessoa mora numa comunidade, porque não tem muita oportunidade, porque vai ser bandido, porque isso, por aquilo. Mas você pensou, olha, a minha história vai ser diferente. Eu sei de onde eu vou sair, eu sei aonde eu quero chegar, e através dessa oportunidade, daí em diante, você foi pé no chão e seguiu em frente. Sim. Para hoje você ter prêmio, essa coisa toda. Sim, na verdade, tipo, como todo brasileiro, eu acho que até menino e meninas, eu também fui um dos mais sonhador de querer ter seguido a carreira no futebol. E aí, eu ia falar isso, você é um rapaz futebolístico. E aí, quando eu vi que 16, 17 anos já ficaria difícil, né, virar um profissional, então eu queria ajudar muito a minha família financeiramente, e eu já cuidava de carro na rua, era gandula de tênis, nas aulas particulares de alguns clubes perto de casa. Então, eu sempre consegui ter uma renda, um pouquinho que seja, mas eu sempre consegui ajudar na minha casa, né? Então, quando eu estava com 17 para 18, eu falei que realmente eu precisava de um trabalho formal ali, que realmente conseguisse ter um registro na carteira de trabalho. E, dado a comunidade onde eu morava, sim, sempre foi um fator de preconceito, porque era uma comunidade, então as pessoas me julgavam muito por conta disso, né? De morar numa favela, de morar numa comunidade. Então, até nas épocas de namoro, assim, era difícil engatar um namoro por um longo tempo, porque os pais, as mães já viam, tipo, nossa, aquele moleque é de favela, então não é bom pra minha filha. Então, existia esse julgamento muito forte na minha época, então foi uma coisa assim que... Mas nunca levei pelo lado
muito negativo. Na verdade, era assim, tipo, não é porque eu moro numa favela que eu tenho que ser julgado como ladrão, como bandido. Então, sim, pela educação dos meus pais, você conhece muito bem eles, inclusive. Sim, eu quero mandar um abraço para eles. E a dona Mary também. Dona Mary, seu bigode. E o seu bigode. Tentei lembrar o nome dele, mas eu achei melhor falar o bigode. Depois a gente tem que fazer um musical lá especial no Bar do Bigode. É verdade, olha o vírus passando. Mas é isso mesmo, vou falar com o seu bigode. Mas ele aqui também, que eu sei que tem história. Sim. O bigode tem muita história, hein? E não é história de pescador, não, é história séria. E até, inclusive, tipo, por conta... Os seus pais também te apoiaram muito, né? Sim, como você estava dizendo aí, eu queria dar uma coisa melhor para os meus pais, mas eles também te ajudaram muito, né? Inclusive, tipo, por a gente morar numa comunidade, de ter realmente as pessoas próximas ali, a gente sempre ajudou o outro, então muito disso me ajudou também a fundar uma ONG, que talvez a gente vai falar um pouco mais para frente. Não, mas fica à vontade, se quiser falando aí, pode ficar à vontade. Na verdade, foi muito olhando o espelho dos meus pais, então, de repente... alguém precisava de alguma coisa, de alguma ajuda, seja financeira ou seja até de alimentação, os meus pais sempre foram muito participativos, então foi uma coisa que eu pude acompanhar muito de perto, até quando, por exemplo, tinham pessoas que moravam ali do lado em albergues, que até é que tem bastante por ali, né? Sim, abrigos e tal, até uma situação que teve uma pessoa que morava como se fosse um lar de idosos. Isso. Que vira assim mais um pouquinho pra você falar mais próximo. Isso. Que ele morava num lar de idosos ali próximo da comunidade onde eu morava. E eles têm um período específico para morar, de 3 a 5 anos. E quando venceu esse contrato, o meu pai convidou o cara para morar dentro de casa. Então, assim, imagina... Assim, do nada? Do nada. Então, tipo, imagina que isso, cara? Na minha casa não tinha nem, tipo, 2 cômodos. O cômodo dos meus pais e o meu cômodo. Tipo, era o cômodo de todo mundo, verdade, assim, para morar. Verdade. E meu pai, tipo, em solidariedade, trouxe o cara para morar dentro de casa. Ele ficou durante uns 3, 4 anos. Mas, infelizmente, ele veio... O cara ficou 3, 4 anos? 3, 4 anos. Então, a gente fala 3, 4 meses. Tipo, que isso? Tempo, assim, infelizmente... Só faltou ele pôr o sobrenome Pinho. Por problemas de alcoolismo, ele veio a falecer, mas... Poxa, que pena. A gente conseguiu, tipo, pelo menos esse suporte. Então, assim, eu vi a grandeza, assim, realmente de ajudar o próximo. O coração, pais. Então, assim, né, gigante dos seus que pais. Você não conhece para dentro de casa. Isso me motivou muito a depois, futuramente, eu não posso falar nada, que eu faria a mesma coisa, que eu sou muito louco. Eu faria a mesma coisa. Eu não tenho problema, não. Eu tenho uma história semelhante a essa, mas eu não posso dizer aqui. Depois eu digo nos bastidores. Então. Poxa, que legal isso. Aí, você, pensando nisso, lógico, também, e vendo outras situações, porque você criou esse outro projeto. Sim. Que teve prêmio e tudo, tô achando legal isso aí, vai ter interessante. Tá melhor do que contar as outras histórias, vai. Não, então, na verdade, como... Você sentiu a necessidade de fazer alguma coisa assim? E pelo fato também da Unibis ter me ajudado profissionalmente, então eu sempre tive esse sentimento de gratidão pela Unibis. Então, assim, logo que eu ingressei no meu primeiro trabalho foi no Tozini, então... automaticamente a Tozini... Ah, sim, assim que você terminou a Unibis já foi para a Tozini. Sim, e aí a Tozini já tinha uma parceria com a Unibis de dar palestras. Menino, você acredita que... Desculpa até interromper, você acredita que hoje, agora nesse mês de dezembro, eu estaria fazendo 17 anos na Tozini se eu estivesse lá? E eu também entrei em dezembro. Eu entrei em dezembro de 2005, que eu lembro que eu entrei lá. 2005? 2005. Então você entrou na mesma época que eu. Mas eu não tive isso, eu vou te ver depois. Porque primeiro eu entrei num outro setor, depois eu fui parar onde você estava. Tá, mas agora nem hora disso. Eu entrei dia 19, eu acho, de dezembro. Eu sei que estava perto da festa da empresa, assim, mas eu não fui. Não? Eu fui na do ano seguinte. Eu não fui. Eu acho que foi num sítio, alguma coisa assim, não foi? Essa daí, eu dessa fui em alguma vez. balada, alguma coisa assim. Foi alguma coisa desse jeito. Mas teve umas festas legais que a gente vai contar depois. E aí a Tozini foi o primeiro trampo seu. Sim, primeiro trabalho popular, formal. Entrei como office boy. E aí, graças a Deus, entrei num momento muito legal da companhia, que ela já tinha outras unidades espalhadas no estado do Brasil e até tinha uma unidade em Nova York, não sei se você lembra. Sim. E aí o escritório cresceu muito em São Paulo e ele acabou abrindo uma outra unidade. E aí nessa ampliação eu acabei ficando como responsável da área de expedição. Sim, da unidade onde ele foi meu chefe. Onde eu fui o chefe do Wellington. Duvido que alguém faça um podcast e chamar o ex-chefe pra vir aqui. Não, e ele aceita ainda, tem isso, né? É verdade. E ele aceita. Gratuita ainda, hein? Gratuito. Queria cachê ainda, cara de pau. Que legal. E aí, porque primeiro é psicológico, né? Tem todo um processo. Aí o cara acha que acontece na vida do cara do nada, né? Sim. E você falou, poxa, olha, eu tava ali, fiz o Unibis, fui aprendendo com meus pais essa coisa de ajudar o próximo, fui levando isso pra minha área profissional. Exato. Você entrou na Tozini, ficou um tempo como office boy, e aí surgiu a oportunidade de você, então, ser o chefe daquele setor, porque a empresa também teve uma outra filial aqui dentro, não é isso? Exato. E foi, tipo, como office boy foi muito pouco tempo, foi 6 meses,
E aí a oportunidade de cara já veio, tinha outras pessoas, inclusive com maior tempo de casa, mas acho que pelo trabalho que eu consegui desenvolver, eu acabei me destacando e fui chamado para ser o coordenador dessa área. Que legal! E eu quero agradecer aqui ao Samuel Martins, que teve essa brilhante ideia de ter sido você, que se fosse outra pessoa, eu teria pedido as contas. Né? Que eu não queria outra pessoa poder mandar em mim. Falei, ninguém manda em mim, só o Max. O Max falava, a gente obedecia. Às vezes, né? Às vezes a gente metia do louco, assim. Fugia. Ai, que legal, eu quero contar um monte de coisa que você não sabe aqui hoje. Já que acabou mesmo, já passou tanto tempo. Eu vou contar aqui um monte de coisa. Que a gente enganava nosso chefe e ele está aqui hoje para poder saber. E aí o Samuel colocou você, então, no lugar dele, que ele foi ficar na outra filial e você ficou lá. Mas para você foi um desafio muito louco? E, tipo assim, olha, eu estava aqui fazendo uma coisa, de repente, do nada eu viro um chefe disso. Sim, porque a responsabilidade era maior. Eu não tinha nem experiência profissional. Quanto mais, uma experiência... Mas você conhecia, lógico, o setor. Sim, mas quanto mais uma experiência de liderança, né? Porque é muito difícil. Até pessoas que realmente têm cargo de gestão, de gerência, elas estão algum tempo trabalhando no mercado, elas conhecem um pouco mais a empresa, para aí sim, de repente, almejar algum cargo de liderança, né? E eu não tinha isso. Então, assim, para mim era difícil liderar pessoas, inclusive, que de idade eram mais velhas do que eu. Então, por exemplo, eu tinha 17 para 18 anos e tinham office boys que tinham 20, 22, 23 anos. Então, imagina uma pessoa de 23 anos receber uma ordens de uma pessoa que nem tinha maioridade ainda. Então, era um conflito. É verdade. E aí, entrava nesse mérito, porque a gente a gente saía junto, a gente viajava, a gente almoçava junto. Então, a gente virava teoricamente amigo. Então, como que eu daria ordem para um amigo para ele, e muito das vezes se confundia quem era amigo, quem era o chefe. Então foi um aprendizado muito grande que hoje... mas eu não confundia, vai. Confundia sim. Mentira! Ele tava falando isso, vai acabar comigo. Confundia sim. Vamos falar todas as verdades. Eu não confundia nada. Às vezes, quer dizer, nossa, como, né? Ele não confundia, mas assim, de vez em quando a gente acabava confundindo. Mas era natural da idade, assim. Porque a gente tinha idade, a gente tem a mesma idade. Sim, então... E eu entendi o que você está dizendo, só que quando eu comecei a estar com você nessa gestão, foi bem depois, porque eu ainda estava... Eu tava como office boy junto com você. Sim. E depois eu fui para pro núcleo lá, que era o office boy interno. Sim. Mas ainda assim eu quero fazer uns desabafos aqui hoje. Não sei se o Samuel, os outros vão assistir, mas eu odiava quando ele dava aqueles castigos, quando respondia ou quando fazia alguma coisa, eu ficava bravo. Mandava para Santo Amaro? Mandava lá para Santo Amaro, mandava para tudo quanto é lugar, para não falar outra coisa. Cara, aí eu falava, me dava uma raiva isso, ou senão mandava o trampo tudo misturado. Aí tinha que cada hora ir num canto, fazer me dava uma raiva diferente. Isso. Cara, e naquele casa 3 eu odiava do fundo do coração. Era pior do que ter que ir numa doutora lá. Porque a doutora era legal, doutora ganhava Esther. Bala e tal. Doutora Esther. Não, a doutora era legal, o chato era ficar lá toda hora. Sim. Mas aquele casa 3, nas Nações Unidas, sabe lá Deus onde era, cara, era muito longe. Mas isso era legal, porque a gente, por ser novo, não tinha GPS nem nada. A gente aprendia mesmo a andar na cidade inteira. Não, isso é eu aprendi a andar em São Paulo hoje todinho por causa disso. Eu também. Eu sei qualquer lugar agora, eu sei. Qualquer lugar do mundo passa um Parque Dom Pedro. Ou um Terminal Bandeira. Você pode estar lá no Rio de Janeiro. Verdade. Teve um dia que eu voltei do Grajaú, tardíssimo da noite, mas tinha um Bandeira lá. Sim, um Terminal Bandeira. E eu falei, eu vou embora que esse Terminal Bandeira. Aí chegou no Terminal Bandeira, não... Parque Dom Pedro eu peguei, na verdade. Quando chegou no Parque Dom Pedro, tinha um outro pra cá, pra minha casa. Eu falei, que ótimo, tá tudo certo, tá tudo certo. E aí, você, claro, não se assustou, porque você conhecia já o setor, e você foi seguindo, como você falou, poxa, eu era muito novo, os outros moleques tinham mais tempo, tinha mais idade. Mas quando a hora chega, tem que ser aquele momento e não adianta. Pode ser quem for. E era o momento de você mudar ali também, profissionalmente, de você crescer dentro da empresa, né? Não, e até hoje mesmo, eu continuo com cargo de liderança, já em outra companhia, mas eu aprendi muito com essa primeira passagem no Tozini, né? Com esse cargo de liderança, apesar de ter sido, na época, novo, né? Para um cargo de gestão, mas, acho que me abriu o horizonte para realmente ter uma comunicação melhor, para ter uma interatividade com o meu time. Então foi algo assim realmente, sabe, de Deus, assim, coisas que realmente acontecem na nossa vida no momento certo, com as pessoas corretas. Então, a equipe foi crescendo, a gente foi conseguindo desenvolver um belo trabalho. Então, realmente, aí consequentemente eu recebi outras oportunidades dentro do Tozini para entrar na área financeira, porque eu já fazia administração. Eu queria seguir nessa área, né, de faturamento, de contas a receber. Então, também tive oportunidades internas para estar evoluindo profissionalmente. Então,
foi realmente... O Tozini realmente me abriu a porta e me abriu muitas oportunidades para o mercado de trabalho. Legal, legal. Eu lembro que depois eu fui para Borges Lagoa, que era outra filial. A matriz. Né, a matriz, na verdade. E aí eu voltei para onde você, na Líbero Badaró, onde você estava aí, foi a hora que você virou meu chefinho. E aí... eu comecei a ver nos serviços do banco, era legal ficar aí lá no banco. Serviços bancários. Os serviços bancários, eu odiava às vezes por causa da fila. Mas eu vou te contar que a gente tinha um truque, eu conhecia. Vou contar isso pra vocês aqui hoje, aqui pra falar a verdade. Não, mas não é nada demais não. Eu conhecia os moleques das outras empresas de advocacia, e aí o que a gente combinava? Se ele chegasse primeiro... Ele já tinha meu número, a gente mandava um SMS. Olha pra você ver como tá. Como ele já pegava a senha pra mim quando o banco tava cheio. Ele pegava uma pra mim e uma pra ele. Tipo assim, eu cheguei aqui no Banco do Brasil. Ele falou, então pega pra mim aí a senha. Ele pegava, porque, quando eu chegava, já adiantava um lado. Aí, quando era comigo também. Os caras assim, já pegou? Pegava umas 3, 4 senhas. Eram os moleques da Demareste, da Pinheiro Neto, da Fragete, advogado. Cara, eu até lembrei os nomes. Manda um abraço pro Jefferson também, que era da Fragete. A gente fazia muito isso. Tinha mais um outro menino lá, o Rafael também, que era dessa Demareste aí. A gente já era tudo comunado já. A gente já pegava e fazia esse esquema. Era legal. Porque isso facilitava muito pra gente também de ter que ficar na fila e tal. Então, às vezes você falava, nossa, mas foi rápido. Mas é porque a gente fazia isso. Até para os telespectadores entenderem a complexidade, né? Porque os serviços bancários tinham que ser feitos até as 4, né? Então, sim, às vezes poderia passar do tempo. O Internet Bank não era tão popular assim, né? Para pagar as guias, os depósitos. Verdade. Então corria junto com uma outra pessoa, não lembro se era o Bruno na época. Sim, era o Bruno. Que eram 2 pessoas, inclusive, só dedicadas a fazer os serviços bancários, né? Então era um trabalhinho puxado. É verdade, eu e o Bruno. Bruno, quero você aqui, hein, pra gente contar um monte de coisa sem o Max. No curto espaço de tempo para poder pagar todos os processos. Sim, por isso a gente fazia isso, porque senão não dava tempo. Sim, exato. Não dava tempo. Uma vez eu perdi um prazo lá, o advogado ficou bravo, mas eu não podia fazer nada, porque não conseguia chegar a tempo. E eu não podia entrar no fórum, né? Depois das 4 dava para ser no banco do fórum. Aí um estagiário foi lá, mas eu lembro que era um prazo, uma coisa bem sinistra lá nesse dia aí. Sim. Eu fiquei morrendo de medo, não sei como não foi mandado embora, mas é porque não tinha culpa mesmo. É porque não dá pra ver tudo, né? Senão, quem sabe, se não tinha sido passado o facão. Verdade. Ô, Max, e aí, a gente fazia tudo isso para ficar muito mais fácil, mas a gente estava facilitando o trampo, vai? Sim, lógico. A gente estava facilitando o trampo. Então isso é uma coisa que eu estou te contando aqui hoje, uma verdade. E também tinha as brincadeiras nossas também. Como se eu não soubesse, né, dessas verdades já antes. Ah, não, essas você não sabia que eu pegava a senha com os caras. Não, senha não, mas que teoricamente vocês dividiam tarefa entre vocês. Não, às vezes sim, porque... tinha uma outra coisa que o povo ficava doido no banco, agora que eu lembrei. Por exemplo, se o cara da Fragete já tivesse lá fazia isso direto com o Jefferson. Se ele tivesse lá já no banco pagando, no caixa, eu vinha com a maior cara de pau. Aí eu chegava assim e falava assim, Jefferson, você esqueceu desses aqui. E levava aquele bolo de coisa meu, entregava na mão dele. Eu falei, fica quieto, paga minhas coisas. Eu falei, amanhã sou eu, você vai, fica quieto. E aí ele ia lá e pagando. Cara, e o povo da fila ficava doido, porque já estava terminando o dele, eu vinha com aquele bolo de coisa. É o jeitinho brasileiro, né, de fazer as coisas, né? Ou a gente fazia isso, ou a gente perdia todos os prazos e não dava tempo pra nada. Ainda bem que você fez isso, então. Ainda bem, a gente tinha as brincadeiras também que a gente fazia assim, não era uma brincadeira, mas é que às vezes a gente queria se divertir um pouco, sem o Max saber. Aí a gente fazia assim, Max, fala pro Bruno vir até o banco tal, fala pro Gilson vir no banco tal. Mas a gente já tinha terminado o trampo, era só pra gente ficar se encontrando e bagunçar. O correto era chamar para uma eventual emergência, né? Se não desse tempo para ir pagar em algum banco, sim, alguma guia, o outro pegava e levava. Outra pessoa pegava no banco e ia no banco destinatário pagar. A funcionalidade desse chamado era para isso, né? Mas estamos vendo aqui hoje que o chamado era para ir no fliperama, para ir passear. Fliperama, na Lan House. Na Lan House. Tinha Lan House e o fliperama. Para ir na loja da Overboard, que a gente tinha muito, inclusive. O Gilson ia mesmo comprar coisa lá, o Rômulo também. Vendi o VR para comprar roupa de surf. Vendi o VR para comprar roupa de surf. Lembra que Quem não fez isso? Quem não fez? Lembra que o Samuel Martins, ele comprava a marmita da pessoa se era carne moída? Lembra que ele fazia isso? Não lembro. Cara, era muito louco. Ele perguntava quem você trouxe na marmita. Carne moída, ele dava o VR dele, a pessoa comia o que ele quisesse, e aí ele comia a marmita com carne moída. Quero o Samuel aqui também qualquer hora. Samuel é top, eu gostava muito dele. Boa. E aí, Max, você começou a estudar o quê? Mesmo com a Tozini, claro, a Tozini é um escritório de advocacia, para quem quiser saber, tá aí.
O Instagram tem tudo aí para você conhecer. Sim. A Tozini Freire Advogados. E aí você fez o que depois aí? Ó, beleza, você não foi advogado, mas você seguiu para que área? Assim, olha, eu tô aqui fazendo isso, mas eu vou seguir nessa área aqui, vou fazer uma faculdade, vou estudar aqui e tal. Não, legal porque no Tozini a gente tinha opção de seguir uma carreira realmente, uma carreira jurídica ou a gente seguir uma carreira mais financeira, administrativa. Né? Então, eu sempre gostei assim um pouco da administração, de trabalhar nessa questão da área financeira. Então, eu segui para a área administrativa e eu sabia que tinha posições, a empresa era uma empresa grande, né? Então tinha muitas posições ali da área financeira, administrativa para trabalhar. Então, eu acabei seguindo por esse caminho. E aí, eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 anos supervisionando a expedição do centro, que era a filial, e depois eu recebi uma oportunidade para trabalhar no Contas a Receber, que já era na matriz. Então teve um processo interno. Ah, você também foi para Barra de Lagoa? Sim, aí eu recebi uma indicação, aí fiz um processo interno, acabei sendo aprovado, e aí as etapas acabam sendo muito rápidas. Então assim, eu fiquei no Contas a Receber menos de um ano, porque já abriu uma outra oportunidade na área de faturamento, que era teoricamente um cargo melhor, e aí eu acabei fazendo novamente um processo interno, passei, fiquei lá cerca de um ano também, e aí eu já via que era realmente uma empresa que tem ótimos benefícios, um plano de carreira assim que as pessoas ficam muito tempo na companhia, porque a estabilidade é muito grande, e era algo que eu já olhava que pessoas estavam há 10, 15 anos na mesma posição. Sim. E era uma coisa que eu não almejava muito. Tipo, legal, entrei na área de faturamento, já consegui ter uma bagagem legal administrativa e financeira. Eu quero ir para conhecer o mercado, quero ver as oportunidades que me aparecem. E aí, menos de 2 semanas, eu saí do Tozini e eu entrei na Boa Vista Serviços, que é... Todo mundo conhece Boa Vista como SCPC Serasa, né? Tipo, todo mundo entende que é uma empresa só. Mas, na verdade, existia a Boa Vista, SCPC... E o Serasa é uma outra instituição. Então, entendi. Eu entrei nesse bureau de crédito, né? Gente, eu ia morrer e não ia saber disso. Então, eu entrei nessa área de bureau de crédito, na área também financeira, como na área de faturamento. E também, graças a Deus, tive uma ascensão muito rápida. Então, assim, paralela à faculdade que eu estava fazendo, eu sempre me dediquei muito a fazer cursos de Excel, VBA, linguagem, assim, realmente coisas produtivas e automáticas na forma de trabalhar, né? Então, eu sempre tive esse gatilho de aprender coisas novas, de estudar, ser curioso realmente. E isso me ajudou muito quando entrei na Boa Vista, porque eu entrei no momento que ela estava no momento de aquisição da Equifax, que é uma empresa internacional, e com a Associação Comercial de São Paulo, estavam juntas, unindo para criar a Boa Vista. Então, tinha pessoas da Equifax, tinham pessoas que eram da associação, então existia meio aquele conflito cultural ali das pessoas, tipo, eu fazia desse jeito, a pessoa fazia do outro, e eu estava vindo do mercado pensando totalmente diferente. Então, esse choque cultural foi, assim, realmente conflitante. Eu, por exemplo, entrei na área de faturamento, e eram 8 pessoas. E eram 8 pessoas mulheres. Então, assim, eu era o único homem que estava entrando lá. Nossa! E como o faturamento era muito grande, a gente virava à noite para fazer faturamento no final do mês. Então, eram coisas que na entrevista me perguntavam: mas você tem problema de trabalhar até de madrugada? Mas a gente vai pagar táxi para você voltar e tudo mais. Mas a demanda era muito grande, né? Então, eu imagino. Pensando nessa forma e pensando um pouco do que eu aprendi nos cursos, enfim, eu sempre pensava em automatizar o tempo. Então, assim, se a gente demorava, por exemplo, 3 dias de faturamento para terminar um faturamento, da minha parte eu terminava em 3 horas. Então, assim, foi uma redução que foi benéfica não só para a companhia, mas também pessoalmente para mim, poder encerrar meu trabalho no horário correto e tudo mais. Então, consequente a algumas propostas que eu fiz, eu acabei sendo promovido para analista pleno. E aí, depois de um tempo, eu tive uma oportunidade também, pensando em tudo que eu já passei na minha vida, e dos vários rótulos que me colocaram por ser um favelado, por nunca conseguir chegar em lugar nenhum, não vai se formar, não vai estudar. Eu nunca dei muita atenção a isso, então eu sempre tive um sonho de fazer um intercâmbio. Então, claro, não tive condições financeiras para ficar 1 ano, 6 meses, como a maioria das pessoas ficam. Mas pelo menos foi. Mas na passagem de pleno para sênior, eu também recebi eu me programei, juntei ali moedinha por moedinha e consegui fazer o plano de pelo menos ficar 1 mês no Canadá fazendo intercâmbio de inglês. Então, isso também me abriu várias oportunidades. Valência, Josué vai estar aqui com a gente, hein? Josué Pereira. Boa, Josué. Vai estar aqui também. Teacher, é o professor master, de inglês. Sim. Nossa, se for com você, já estou me comportando, imagino com ele, que a palhaçada que vai ser. Então foi super gratificante. Aí, nessa passagem para o intercâmbio, nesse período,
eu já estava participando de outro processo interno da Boa Vista para virar analista sênior. Então, no Canadá mesmo, eu recebi o retorno que eu já tinha passado no processo. Então, quando eu voltasse para o Brasil, eu já estaria no novo cargo. Então, assim, foi um momento mágico, que eu consegui realizar esse sonho de fazer intercâmbio, que eu consegui também comprar o meu apartamento junto com a minha esposa na planta. Então, a gente também suado, a gente conseguiu realizar esse sonho, a gente conseguiu ter o nosso carrinho. Então, a gente foi conseguindo realmente formar a nossa família e, sem passar por cima de ninguém, sendo honesto, sendo humilde, E como eu te falei, da questão da Unibis, quando eu estava no Tozini, eu voltava para dar cursos de palestra sobre os 3 poderes, mesmo eu não sendo um advogado, mas eu estudei para poder proporcionar esse conhecimento com os alunos. E quando eu estava na Boa Vista, eu fiz um curso de educador financeiro para dar palestra também para as pessoas sobre educação financeira, como gastar, como poupar. Então, assim, eu sempre tive essa gratidão eterna pela Unibis, eu vou ter o resto da minha vida. Legal. Então, todos os lugares que eu passei, todos, sem exceção, esse novo que eu estou agora, eu estou há pouco mais de 6 meses, mas eu já estou vendo algumas formas de voltar e fazer alguma coisa, seja uma ação específica na Unibis, ou fazer alguma palestra, alguma coisa nesse sentido, mas eu sempre tenho essa gratidão de voltar e graças a Deus sou muito receptivo. Então, assim, saiu reportagens, inclusive a Unibis me indicou para a editora MOL para fazer uma reportagem, porque além desse trabalho de gratidão que eu faço pela Unibis, eu em paralelo também consegui desenvolver o projeto social, chamado Compartilhadores de Sorrisos. Sim, eu ia chegar lá. Você falou que chega lá e já chegou nessa parte. Eu fiz junto com meu amigo Rafael Soares, né? Então, a gente, lá no Tozini mesmo, ainda teve essa ideia de fazer alguma coisa para as pessoas em situação de rua, crianças que vivem em orfanato. Mas não é só crianças, tem adultos também, envolve os dois. Em geral. Então, assim, por exemplo, para você ter noção, a gente fez eventos, por exemplo, pro Dia das Mães. E a gente fala, mas como que você faz um evento pro Dia das Mães? A gente foi num lar de idosos, onde tem sim, os avós, né, as vovós, e a gente levou as covers das Irmãs do Galvão, por exemplo, para fazer um show para elas. Então é uma coisa que eles não esperam, porque eles esperam a visita dos filhos, dos parentes, mas é uma coisa que de repente... Que às vezes, infelizmente, nem vão, né? Exato. Que é triste, tem gente que deixa lá e nem vai. Acabam deixando, pagando só a mensalidade ali da pessoa, mas talvez não tenha esse lado, talvez, de se preocupar com o entretenimento, né? Cuido da saúde, dos remédios, compra fralda, e não pensa nessa questão, mas será que eles estão se divertindo? Então, a gente fez eventos também assim desse sentido, crianças também que vivem em alguma instituição de tratamento de câncer também, então é uma coisa também, não é só a criança saudável, a criança que está no orfanato, mas a gente também pensa nas pessoas que também estão passando por uma dificuldade médica, estão enfermas em alguma situação também. A gente fez alguns eventos também nesse sentido. E, graças a Deus, a gente conseguiu impactar mais de 6 mil pessoas nesses eventos que a gente fez em todos os lugares de São Paulo, seja Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte. Então, a gente conseguiu atender bastante pessoas. E acho que a gente deixou uma marca legal, principalmente das pessoas olharem, principalmente as pessoas que foram atendidas, de se perguntarem, o que esse cara veio aqui fazer, entregar um presente, entregar uma roupa, vir conversar, porque isso, de uma certa forma, instiga a pessoa que está recebendo esse carinho, de repente falar, talvez futuramente eu possa fazer isso pelo próximo. Essa foi a principal intenção de fazer o Compartilhador de Sorriso. Não simplesmente entregar um presente no Natal, entregar um presente no Dia das Crianças e falar assim, então a criança vai saber que naquela data específica vai vir alguém aqui fazer isso. Mas ele parece também fora dessas datas, né? Mas o que necessariamente um brinquedo no Natal ou no Dia das Crianças vai mudar a vida de uma criança? Não é isso que ou o chocolate da Páscoa, exato, né? Que é o que a gente fazia também, inclusive. Então, a gente pensava muito no questionamento da pessoa que está recebendo alguma ajuda, ela se sentir provocada pela sociedade. Falar assim, por que esse cara está me ajudando? Então, teoricamente, em algum momento, eu talvez deveria retribuir essa ajuda que eu estou tendo agora, né? Claro, talvez na situação que a criança ela nem tenha nenhum trabalho ainda, mas quando ela se desenvolver, que ela tiver uma educação, que ela tiver uma estrutura, talvez ela pense de repente ter a oportunidade de ajudar uma outra pessoa no futuro. Acho que é uma mensagem muito legal que fica para as crianças que a gente conseguiu ajudar e de alguma forma conseguir amparar, né? Nesses quase 10 anos de... já tem 10 anos 10 isso? Anos. Caraca, é muito tempo. É a idade da Manuzinha, né? A sua filha. Sim, exato. Minha filha nasceu uma semana antes do primeiro evento que a gente fez, né? Então, foi super gratificante. A gente tem impactado uma quantidade de 6 mil pessoas em todos os lugares de São Paulo e a gente vê que realmente... 6 mil pessoas? 6 mil pessoas. Que isso, então, a gente conseguiu fazer eventos para,
para lugares que tinham, por exemplo, 12 crianças, até lugares que tinham 1.000 crianças. Então, assim, a gente... Cara, eu imagino o trabalho e a sua cabeça como deve ficar. E realmente, é um puta de um trabalho, mas sempre teve pessoas, parceiras, voluntárias que ajudaram a gente, não só na questão financeira, mas na questão realmente braçal, de estar no dia, de sim, porque tem que ter gente para poder entregar, tem gente para poder embrulhar, fazer um monte de coisa, né? Exato. Então, tipo, pra gente, assim, foi realmente algo que realmente é gratificante. Ver também, claro, o sorriso da criança. A gente conseguiu, eu imagino, em alguns momentos, levar a escola de samba, levava mágico, levava um monte de coisa. Então, assim, dentro das nossas condições, a gente sempre tentava fazer o melhor, né? Então, acho que pelo sorriso que as crianças conseguiam compartilhar com a gente, realmente eram compartilhadores de sorriso. Compartilhadores de sorriso. Perfeito esse nome, muito bom. E aí, o que eu achei mais legal em tudo isso é que, olha, eu não vou fazer isso só em datas específicas, fora também dessas datas. Isso que eu achei interessante, para não falar, de novo, lá vem esses caras, vamos esperar o Natal. Né? Vamos esperar o dia tal que eles vão aparecer. Porque, tipo, de uma certa forma, isso é o que hoje eu acompanho algumas instituições que fazem, elas seguem exatamente essa metodologia. Eu vou fazer um evento naquela comunidade porque é o Dia das Crianças. Eu vou fazer aquela entrega porque é o Natal. Tipo, ok. Tudo bem fazer nessas datas específicas. Não tem problema, mas né? E o restante do ano? Sim, o que essas crianças estão fazendo? Será que elas estão tendo acesso à educação? Estão tendo acesso a algum tipo de atividade? É isso que hoje o projeto está meio que estagnado nesse ponto. Assim, acho que uns 3, 4 anos eu não faço nenhuma ação porque eu tenho essa preocupação. Mas sem alguém fazendo? Sem ninguém fazendo, não. Ele deu uma pausa. O Rafa, inclusive, ele fez algumas ações alguns anos anteriores, mas acho que hoje ativamente ninguém faz mais nada. Caramba. Mas o ponto é justamente esse. Hoje eu não consigo fazer mais nenhuma ação porque eu penso muito no pós. Então, assim, o que de repente valeria a pena? Se for para eu fazer, olha, eu tenho que fazer sempre. Eu não quero fazer só uma vez e sumir, né? Valeria a pena? Eu entregar um brinquedo para uma criança no Natal, no Dia das Crianças, ou de repente eu juntar alguns voluntários e de repente pagar um curso, por exemplo, de inglês para aquela criança, um curso de informática, alguma coisa que seja produtivo e que seja realmente relevante para a carreira dela, profissional, que ela realmente... Sim. Ou de repente alguma prática de esporte, de repente eu pago uma natação, uma escolinha de futebol, que realmente eu consiga talvez fazer uma diferença de uma forma mais significativa. O brinquedo é uma coisa simbólica, uma coisa que é uma alegria pontual. Ele vai receber o brinquedo, vai ficar feliz, talvez daqui a 3, 4 semanas ele esqueça esse brinquedo, ele receba um outro brinquedo, ou talvez seja o único brinquedo que ele tem e realmente possa também fazer diferença. Mas eu acredito que de repente a gente conseguir fazer alguma coisa talvez um pouco maior, um pouco mais relevante, eu acho que esse é o ponto que eu quero chegar, é fazer alguma coisa que realmente impacte a vida da pessoa e que lá na frente ela consiga de repente ingressar numa Unibis, por exemplo, e saber que ela, eu vou aprender informática, mas eu já tive um apoio de algum padrinho anteriormente que conseguiu fazer com que eu tivesse já pelo menos uma base. E aí dessa base eu consiga pegar um nível mais avançado e que realmente isso lá na frente profissionalmente faça a diferença. Então é o que eu penso hoje, da forma que eu ainda estou pensando na melhor forma de estruturá-la, mas é algo que eu penso que eu possa de repente fazer isso de uma forma mais prática para as pessoas, né? Tipo, mais legal, que realmente faça diferença na vida das pessoas. Tô gostando disso, ele tá falante, ele tá muito falante, tô gostando. Ô Max, você teve matéria, uma pauta, prêmio, mas tudo isso foi com compartilhadores ou não? Foi coisa tua? Eu lembro de alguma coisa assim, eu lembrei agora do nada. Não, na verdade foi numa revista, alguma coisa assim? A Unibis me indicou numa editora chamada MOL, que é uma super empresa voltada para esse segmento de ONGs, né? Então é super relevante assim, no mercado. E a Unibis, sabendo da minha história, né, sabendo que eu era um ex-aluno, então assim, a Unibis, para quem não conhece, fica no bairro do Canindé, então eu sempre morei naquela região, e hoje eu moro no Belém, e é muito próximo dali, então meus pais, que inclusive continuam morando ali no Canindé, então a minha filha inclusive estuda ali próximo também do Canindé, então assim, passar pela Unibis é uma coisa normal, então eu sempre passo para falar com as professoras que estavam lá ainda, com a diretoria. Então, eles acabaram sabendo da minha história, né? Porque foi toda promoção, toda conquista que eu acabo tendo na minha vida, eu sempre gosto de compartilhar com a Unibis, porque é sempre aquele sentimento de gratidão. Eu tenho que voltar, eu tenho que contar o que eu consegui, aonde eu estou trabalhando. Inclusive, na empresa anterior, eu contratei uma pessoa da Unibis, então, assim, eu tive uma oportunidade que, para mim, foi o ápice, assim, uma coisa que, eu era um ex-aluno, eu já fui dar palestra como ex-aluno e hoje eu contrato um ex-aluno da Unibis. Então, assim, tipo, legal, o círculo, tipo, continua, sabe? Então, assim, para mim é uma coisa, tipo, que realmente é muito gratificante. E, então,
eu sempre tento, de alguma forma, ser grato pela Unibis pelas coisas que eu fiz, e acabei comentando da ONG que eu tinha feito, compartilhei o site, a gente inclusive abriu o CNPJ, era uma coisa realmente séria que a gente estava levando, e aí eles acabaram sabendo da história e compartilharam com essa editora. Aí eles quiseram fazer uma entrevista e tudo mais, e aí saiu num editorial que eles fazem quinzenalmente, com a reportagem e tudo mais. Então, sim, claro, tipo, é legal ter essa história. Meus pais, inclusive, ficaram super felizes, né? Tipo, claro, até eu fiquei quando eu vi lá. Exato, então, tipo, pra eles é uma coisa que, tipo, tá teoricamente na nossa família, né? Tipo, de querer ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Então, foi algo assim que para eles encheram de orgulho, né? Porque, inclusive, sou filho único, né? Então, sim, verdade. Foi bastante gratificante para minha família, inclusive para mim, assim, saber que a gente é reconhecido por coisas boas. A gente tem, teoricamente, o hábito de só receber coisas negativas, né? De coisas, tipo, notícias negativas, tipo, das pessoas menosprezarem, ou, inclusive, como eu passei, de menosprezarem onde você mora, onde você vive. E você vê que, independente disso, você consegue dar a volta por cima e fazer uma coisa que realmente seja relevante para a sociedade. Não para uma pessoa específica, mas que você consiga, independente da sua situação financeira, do pouco que eu tenho, foi o pouco que eu consegui compartilhar. Então, assim, sou eternamente grato a Deus e à Unibis por tudo que eu tenho hoje e por tudo que eu consigo compartilhar, porque realmente foi um divisor de águas e que espero que eu consiga fazer muito mais ainda. Claro, com certeza vai fazer muito mais. Max, você olhando para você antes e agora, a gente pode usar aquele termo favela venceu? Sim, acho que sim. Acho que não sei qual que seria o ápice do favela venceu, mas o fato de você seguir uma vida correta, respeitando seus pais, cultivando as amizades, inclusive a nossa aqui, há mais de 15 anos a gente se conhece. Verdade. E tá aqui, tipo, um relacionamento que é de amizade, mas que em um período específico foi de chefe e funcionário. Assim. Até hoje eu sinto isso, que ainda é chefinho. Falei, fala pro Max. Eu falei, pois isso, eu vou falar pro Max. A gente nunca se tratou por hierarquia. A gente, por mais que fosse chefe, empregado, a gente foi pra praia. Por mais que a gente misturasse as coisas, né? A gente fazia pagode, a gente fazia um monte de... A gente almoçava junto, ia pra fliperama. Então, a gente sempre fez coisas naturais, assim. Então, acho que, infelizmente, hoje eu tenho amigos que vieram a falecer, outros que estão presos, que eram muito meus amigos, e que realmente ver que eu consegui construir a minha família, sem passar por cima de ninguém, com muita humildade, pé no chão, conseguindo as coisas de uma forma honesta, eu acredito que sim. Para mim, cada dia é uma vitória pessoal. Cada dia que eu tenho a oportunidade de fazer coisas melhores do que eu fiz anteriormente, seja para minha família, seja para o meu vizinho, seja para o lugar onde eu nasci, para mim sim. Eu me identifico que eu não venci sozinho. Eu venci com a ajuda de pessoas, com a minha família principalmente. Então eu vejo que hoje, se eu estou numa empresa, por exemplo, que é uma empresa Latam, que é uma empresa que atende Brasil e Chile, eu consigo, de repente, ter um pouco de conhecimento de inglês. Hoje, pela minha empresa, eu estou aprendendo curso de espanhol. Então, são coisas que, quem imaginaria que um menino lá, que morava no Canindé, descalço, jogava bola, pensava em ser jogador de futebol, passou por N dificuldades com a família dele. Graças a Deus, meu pai nunca me deixou faltar nada em casa. Mas que hoje eu consigo ter o meu carro, consigo ter onde morar. Então... para mim é muito gratificante, assim. Muito legal. E eu acompanhei tudo isso, viu, gente? Sim, verdade. Eu acompanhei tudo isso. E assim, eu achei muito legal. Uma vez, não sei o que a gente inventou, que a gente inventava sobre um monte de coisa. Você inventou da gente fazer alguma coisa e no fim eu fui para sua casa. E eu achei isso muito legal da sua parte. Você não me olhou de uma forma de, olha, eu tenho vergonha de levar alguém na minha casa. Você não me olhou com uma forma de tipo assim, o que o Wellington vai pensar? Sim. Né? Eu achei isso muito interessante. Só que você talvez se surpreendeu, porque quando eu cheguei na sua casa, eu achei foi o máximo. Sim. Eu achei muito legal. Falei, eu quero ir ali no Bar do Bigode. Falei, existe mesmo, que eu achava que era zoeira. Sim. Mas eu falei, existe mesmo o Bar do... Não era Bar do Bigode, é que a gente inventou de Bar do Bigode. Mas eu achei isso muito legal. E a forma que eu fui tão bem recebida é como se eu tivesse em qualquer outro lugar, assim. Eu também sempre tive essa criação de que, olha, eu sei de onde eu saí, eu sei tudo que me aconteceu. Então eu nunca reparo essas coisas, eu não ligo para casa dos outros e tal. Mas eu já sabia da sua história. Na verdade, eu não sabia. Quando eu cheguei, eu só fiquei surpreso, que eu falei, nossa, eu achei que ele morasse em outro lugar. E aí, quando eu vi, eu achei mais legal ainda. Falei, mas é gente da gente. Por a gente trabalhar num escritório de advocacia, a gente
trabalhar social... entendeu? Julga-se que a gente mora num lugar, tipo, ok, né? Tipo, mora num bairro, numa rua tranquila e tal. Mas, assim, nunca tive vergonha de onde eu nasci. Inclusive, sempre que eu posso, eu volto lá. Sim, joga bola lá, né, também. Meus pais, inclusive, moram lá ainda. Então, assim, pra mim, tipo, é uma satisfação. São poucas as pessoas que eu levo, porque eu sei que as pessoas que eu tô levando são realmente pessoas... Que são gente da gente. São gente da gente, que não vão ter nenhum tipo de julgamento. Então, assim... Eu fiquei feliz quando eu fui. E assim, eu fico mais feliz ainda porque a forma que meus pais recepcionam os meus amigos... É muito legal. Não dá vontade de ir embora. Por que eles ficam fazendo isso? Não dá vontade de ir embora, dona Mary. Eu tomei refrigerante... Como chama aquele refrigerante legal lá? Era Vites? Alguma coisa Vites? Ou It's? É It's, né? Sei lá o que era. Isso aqui era muito legal. Foi muito legal. E assim, foi um período muito legal, muito divertido que a gente teve. Você falou sobre experiência com a Unibis e tal. Por mais que a Tozini não fosse a minha área, eu trabalhava de final de semana na minha área, sim, para o rádio e tal. Fazia sábado e domingo e durante segunda a sexta eu ficava na Tozini. Mas eu estava mais pegando uma experiência mesmo no final de semana. Não estava ainda, eu não tinha o DRT, estava estudando. Na Tozini eu pagava os meus estudos para poder eu seguir para a minha área, né? E eu achava muito legal porque vocês me davam muito apoio mesmo sem saber. Mas chegava uma hora e você falava, Wellington, você tem que fazer isso mesmo, cara. Sim. Segue tua vida, né? Você falou isso muito para mim. Assim, cara, faz esse curso aí e segue tua vida, que isso aqui não é para você mesmo, não. Sim. Eu falei, nossa, mas eu tô trabalhando tão ruim assim. Não, nem isso não. É que a gente viu que o teu dom é isso aí mesmo. Era comunicação, né? Então acho que você era muito legal. Eu brincava já de rádio lá dentro da coisa, né? Então a gente, tipo, pra vocês terem noção, na nossa época a gente tinha um rádio no departamento, a gente ficava ouvindo música. Esse rádio tá até hoje, eu ia trazer ele aqui, mas eu esqueci. É mesmo? Esse rádio ainda existe. Boa. Então a gente sempre pôde se ajudar, né? Na verdade, a maioria estava estudando alguma coisa, algum curso ou alguma faculdade, então a gente sempre se apoiava, a gente via a dificuldade, que era a gente ter um cargo que não naquele tempo bem, era né? difícil. Então, tipo, praticamente o salário todo ir na faculdade, então a gente tinha que valorizar cada centavo que a gente investia, né? Então, hoje... Cara, eu lembro que eu tinha só a condução e eu voltava a pé para casa e ninguém sabia, e eu não falava nada. Do curso. Porque assim, o curso eu prestei a bolsa, graças a Deus eu consegui ganhar a bolsa, que era caríssimo, mas assim, eu tinha condução, tinha alimentação, tinha um monte de coisa, porque eu tinha que pegar a condução quando eu saía lá da Tozini e ia lá pro Senac, aí depois do Senac para minha casa. Sim. Então, várias vezes eu voltava a pé e ninguém sabia disso. Então, às vezes fala assim, nossa, hoje você vê tanto artista, você sempre viu artista, isso e aquilo, você está no meio de gente. Fala, gente, mas eles são pessoas como qualquer outra pessoa. Eu nunca, Max, eu nunca olhei que essa coisa de fanzão, para mim é normal. Eu vejo, eles cagam, mija, peida, como qualquer outra pessoa. Mas, assim, eu falo, gente, não foi uma coisa fácil. Sim. E primeiro eu tive que ficar num trabalho que eu não queria. Eu não queria trabalhar na Tozini, eu não queria ficar lá. Eu queria ficar logo na minha área. Mas tinha um processo, né? E para mim foi muito bom. E tinha também dependência financeira, né? Você tinha que depender daquele trabalho para poder realizar seus sonhos. Exatamente, né? Então, exatamente. E eu achava isso muito legal. Vocês me apoiaram muito. E era muito divertido isso, era muito engraçado. Eu brincava de rádio. Às vezes eu estava fazendo os meus exercícios com eles, viu? E eles achavam o máximo também, porque a gente brincava. Então, lá, ou seja, a parte da formação do Wellington foi paga pela Tozini e por mim que não mandei você embora, né? Porque aí você conseguiu terminar seu curso. Cara, esse negócio de mandar embora foi muito engraçado. Eu sonhei que eu estava sendo mandado embora. E foi muito real esse sonho. Olha só, olha, várias histórias aqui hoje. Cara, eu lembro que eu cheguei sonhei na segunda-feira, quando foi na quinta. Eu já comecei a ver o sonho do jeito que eu tinha, do jeito que foi mesmo. Eu falei, cara, o Max está muito estranho. E aí eu falei assim, por que ele não falou para eu ir para a rua hoje? E aí eu falei, tá do jeito que tá o sonho. Aí eu ficava digitando aqueles negócios da telefonia, que você também me deixava de castigo ali. Sim. E eu falei, eu vou ficar o dia inteiro digitando isso. Mas eu achava até legal. Que pelo menos eu não tô na chuva, porque a única coisa que eu não gostava de ficar na rua é quando tava chovendo. Sim. Depois fala a história do guarda-chuva, que eu sei que vocês gostam disso. E aí, eu fiquei lá, e muito estranho. Aí na hora que eu fui almoçar, eu voltei. E você ainda estava muito quieto. E aí eu falei assim, Max, fala a verdade. Eu falei, é hora de ir embora já, vai, fala a verdade. É hora de sair quente. É hora de sair quente. Mas se você mandado embora hoje, ele, olha, Wellington, eu não queria te falar nada. E ele já ficou até emocionado na hora. Eu falei, vai, Max, fala logo o que foi. E você, Wellington, mais tarde, 5 horas vai ter mesmo uma reunião. Vai chamar todo mundo, vai dizer, olha, fiz de tudo para que isso não acontecesse. Mas eu não tinha outra opção. Eu falei, não, cara, tranquilo. Ele, ó, 5 horas, então você vai descer na sala 201. 201. Que eu não esqueci até hoje. A sala 201, no dia 18 de dezembro de 2008, isso. Olha, gente, faz tempo. E aí,
ele falou assim, ó, você vai lá na sala. Infelizmente é isso, Wellington. Eu falei, caraca, o Max gosta de mim mesmo, ele ficou emocionado. E aí, você não falou nada pros outros moleques, não falou nada. Não. E eu desci depois, fui para essa sala, quando eu voltei, eu falei, pessoal, gente, chegou a hora de ir embora. Os moleques, mano, eu não acredito. Aí o Bruno falou assim... Não pode ser o Rômulo, não? Ai, cara, pra ter essa hora, os caras faziam palhaçada. E aí foi a saideira mesmo, foi o último dia. Mas eu já sabia que isso podia acontecer, e graças a Deus eu também já tinha terminado. Naquele mesmo dia, era meu último dia no curso, ia ter até a formatura e tudo. E era meu último dia de curso de locução. E eu achei isso muito legal. Porque eu já saí dali e depois eu caminhei para minha área mesmo. Eu vi que já era hora, tipo, olha, só fiquei aquele período que eu precisava crescer também profissionalmente, eu não vou mentir. A Autozine não tinha nada a ver com a minha área. Sim. Foi uma passagem, não tinha nada a ver. Mas eu aprendi muita coisa, como eu falei, aprendi a andar na cidade inteira, aprendi coisa de banco. Eu ficava lendo os processos todinho, as coisas lá eu ficava Quase lendo. virava um advogado. Eu não entendia nada, mas eu ficava lendo, eu gostava de ficar lendo os processos. Então a gente, às vezes, não entende, né, o motivo das coisas, a gente não entende. Nossa, por que eu cheguei ali? Por que eu tive que... Era o momento da sua evolução, né? De sair do trabalho operacional ali e realmente seguir com o seu sonho, né? Tipo, de trabalhar na rádio, comunicação. Sim, então... sim. E você falou que assim, de se divertir, é verdade. A gente tinha o nosso período de chorar, de rir, de ser... Eu acho que rir era bem mais do que essas coisas. Mas a gente passou por vários momentos, assim, muito interessantes. E teve uma coisa muito engraçada, que eu sei que são doidos para que conte essa história. Vou até fazer o corte aqui agora, que não tem que ter corte. Que é a história da Casper Libero. Você vai contar aqui agora pra gente, vai lá. Vou te dar essa oportunidade de você contar sobre a rua Casper Libero, vai lá. Da rua Casper Libero? Qual? O que você acha que tem naquela rua? Um prédio, mulheres. Sim. Vai lá, conta essa história. Todo mundo que vem aqui vai contar essa história. Eu quero ver quem tá mentindo. Que um vai contar diferente do outro, vai. Vai lá, pode contar essa história. Todo mundo quer saber dessa história, que vai ser o corte agora, vai. Não, na verdade, o que acontece nessa história? Eu fui trollado. Né? Foi trollado, tipo, na época... Que não tinha internet. Que não tinha internet. Não tinha o TikTok pra mostrar que estava sendo trollado, né? Então, na nossa época, como a gente trabalhava perto do centro, né, era normal ter fliperama, tipo, a cidade era muito movimentada, né? Sim. Tipo, então... Tinha um cinema de pornografia também. Exato, tinha um monte de coisa ali perto. Então, a hora do almoço cada dia era uma coisa diferente. E aí a gente... Falou assim, vamos trollar o Wellington. Como um acordo, fomos almoçar e aí falou assim, vamos trollar o Wellington hoje. Mas você lembra quem estava nessa história aí? Tem que dar nomes? Não, tava você, o Gilson, o Jonathan, o Diego. O Diego. Eu acho que o Rômulo e o Bruno não estavam. O Bruno acho que estava assim. Não. Eu acho que só o Rômulo não estava nessa história, que ele é o único que não fala disso. Então acho que ele não Então tava. Acho que o Bruno não estava. Ou o Rômulo, quer dizer. E aí, qual que foi a história? A gente... Não sei, na época a gente achava que o Wellington era muito tímido, que ele não tinha namorado. Não, pode falar assim, o Wellington era viado. Pode falar logo rasgado. A gente achava que o Wellington era viado. Pronto. Não, mas eu tava quieto na minha, mas eu exato, sim. Porque você era muito... Na verdade, que você era muito educado, né? Então a gente achava que o Wellington nunca tinha meio que maldade na cabeça de pensar em alguma coisa voltada pro lado sexual. Então o que a gente pensou? Vamos tentar levar ele num lugar que de repente a gente veja qual que vai ser a reação dele. E aí a gente tinha, não sei se a maioria das pessoas conhecem, né? Ali perto do prédio do Poupatempo da Luz, tem um prédio chamado 69. Não sei se existe ainda. Eu não tô acreditando que eu deixei você falar dessa história. Tinha. E aí, como ali perto da Casper Libero tem muita coisa voltada para eletrônicos e tal, a gente falou assim, vamos ali comprar um cabo, né? E aí falamos que essa loja estava no último andar de um prédio. Só que ele não sabia qual prédio que era, porque ele nunca tinha frequentado. E aí a gente foi lá, entregou, e ele achava que ia estar tudo normal. Chegou na portaria, todo mundo entregou RG, todo mundo era maior de idade já na época. Aí entramos, subimos no elevador. E aí, o elevador, a estratégia da casa lá, era que ninguém podia descer de elevador. Ele só subia, né? Só subia. Tipo, que elevador aí só subia, né? Eu também não entendi nada na hora. Mas a estratégia era tipo não, que você... mas na hora que eu comecei a me ligar, foi o cara perguntou se tinha que dar o RG. Ele falou assim, vocês estão com RG? Eu falei, mas por que tem que dar RG pra comprar um cabo pra entrar aqui? Todo prédio comercial, teoricamente, quando tem uma portaria, você tem que dar eu pensei nisso depois, mas eu achei meio estranho, mas beleza. Por isso que você aí continuou a trollagem. E aí a gente subiu no elevador, e aí o cara falou assim, beleza, só que agora quando vocês forem descer, vocês têm que ir de escada. Aí beleza. Só que aí como o Elton não sabia o que era, quando a gente abriu a porta do elevador,
Era um prédio de prostituição, né? Então tinha um monte de garota de programa lá, oferecendo seus serviços. E aí, tipo, só que assim, não era uma coisa normal. Lá. Era uma coisa que você passava, as meninas ficavam puxando sua camisa. Não, entra aqui e tal, vem aqui e tal. E aí, tipo, o Ayrton ficou desesperado, porque, tipo, ele não imaginava que a gente tava levando ele pra esse lugar. E aí, tipo... Não, quando eu saí do elevador, eu comecei a me ligar o que era. Quando eu vi que elas vindo num corredorzinho lá. Exato. Ela veio no corredor, aí a mulher veio na minha direção, e aí eu fiquei, tipo, assustado, eu não entendi nada. E aí a gente falou, Ayrton, não dá pra descer de elevador agora, tem que descer de escada. E eu falei, não, eu tenho que ir embora. Eu falei, tá maluco, eu vou ficar aqui. E eram os 8 andares de escada. Então, ele começou a descer desesperado e a gente rindo demais da situação. Não, mas estavam dizendo que eu tava gritando, eu não gritei. Você gritou? Eu não gritei, então acho que eu gritei porque eu sou filho da dona Aura, eu devo ter feito isso mesmo. Mas eu não gritei, eu só falei assim, não, eu não vou entrar. Eu falei assim, não, eu não vou entrar e sair descendo as escadas. E a mulher veio atrás mesmo. Todas as mulheres veio atrás. A mulher veio atrás, eu falei, gente, elas vêm atrás mesmo. Lá parecia um Prison Break, sei lá o que parecia. Sei lá o que era aquilo, mas algum deles lá ficaram. Algum do Diego, acho que ficou. Agora já era, já que tá falando nome. Eu tô expondo a minha história aqui, vai expor também. Vai sustentar a gracinha agora. O Diego ficou. Diego ficou. O Diego ficou nessa história aí. Só que o Diego, pra quem não conhece, que era um dos funcionários da gente... Ele tinha um Bluetooth, a gente falava que ele tinha os Bluetooth. Ele tinha uma deficiência auditiva, né? Ele usava um aparelho que a gente chamava de Bluetooth, aquele aparelho. Como a gente desceu fazendo arruaça, gritando, brincando lá, a gente fez a contagem pra ir embora, né? Tipo, tinha da excursão. Tá faltando um. Não, e eu já tava faz tempo lá na rua, tá? E eles lá dentro, fazendo não sei o quê. Tá faltando. Aí a gente contou lá, falou, tá faltando o Diego. Aí a gente foi na portaria e falou pro cara, tem um amigo nosso que tá lá, só que ele tem um problema auditivo e tal, né? A gente tá indo buscar ele. Não, vocês fizeram arruaça, vocês não vão entrar mais aqui. E eu não sabia de nada, eu já tava lá fora, só observando. A gente teve que esperar meia hora, porque o Diego acabou usufruindo dos produtos lá oferecidos. Os serviços prestados lá pelas mulheres, que elas estavam trabalhando. Exato. Elas estavam trabalhando. E aí a gente teve que esperar meia hora lá para ele descer. E aí, foi muito engraçado, porque a gente voltou rindo da situação, tanto do Hélio quanto do Diego. E ficou, uma história, engraçada. Então a gente teve outras 1000 histórias, de praia. Não, e detalhe, o Diego teve a lance da promoção. Não é isso? Exato. Que ele achou que era um valor, a mulher falou um valor pra ele, mas não foi, eu não lembro mais agora. Que ela falou que o valor promocional lá era R$20 do serviço, né? E aí ele ficou todo feliz, porque ele falou que pagou 25. Eu falei assim, nossa, eu peguei uma promoção lá, paguei R$25. Não era 30, eu falei, como você pagou uma promoção de R$25, sendo que o negócio era R$20, ô idiota? A gente riu muito dessa situação, foi muito engraçado. Agora eu quero ver quando tiver. Com certeza eles vão assistir. Quando eles voltarem aqui de novo, vai querer contar do mesmo jeito. Eu vou querer falar outra coisa. Quero saber quem é que tá mentindo. Vai esperar as réplicas nessa história. Tá vendo, gente? Eu deixei esse corte pra vocês aqui também no meu Instagram. Dessa história. Pags, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Quem quiser te procurar no Instagram, quem quiser saber mais alguma coisa aí, fala aí pra gente. Vai. Bom, quem quiser. Ou compartilhadores de sorriso, sei lá, qualquer coisa que você quiser divulgar aí. Meu Instagram é Maxwell Pinho 10. E o Instagram do Compartilhadores é CD de Sorrisos. Então também, se alguém quiser se interessar um pouco mais sobre o nosso projeto social, também fique à vontade para nos procurar. Como eu falei, né, o projeto não está tão ativo hoje, mas acho que qualquer parceria, qualquer ideia que as pessoas possam ter para que a gente realmente consiga mudar significativamente a vida de uma pessoa, acho que toda ideia é válida e a gente está aberto a receber sugestões para poder fazer algum trabalho social aí daqui para frente. Que isso? Ele fala e fala muito bem, tá muito falante, ele não era assim. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Max. Você quer economizar em até 95% na sua conta de energia, porque tá muito caro, e eu sei que tá. Você tem a sua lanchonete, a sua empresa, a padaria que fica aí o tempo todo com freezer, um monte de coisa ligado, gasta muita energia. Então procure meus amigos aí, Instale Solar, que faz um trabalho excelente, tá o link aí na descrição, tem o Instagram. Você olhou ali que tá escrito ali, ó. Instale Solar, você vai economizar em até 95% na sua conta de energia. Louco, vai ficar baratinho, hein? Vai ficar baratinho. Você que pagava. Eu não vou fazer o cálculo agora, que eu vou passar vergonha na frente do Max. Vai ser o cálculo igual da Dilma lá, que nem a Dilma fazia, que não é 30%. É 25% de 30%. Max, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E é isso, chega. Vocês vão querer que conte outra história, mas vai ficar para a próxima vez, no dia do encontro lá. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Fica aí. E o quê?